Meu nome é Jonatas e eu estou empolgado para esse vídeo. Eu estou nesse quarto bagunçado, mas eu estou bem arrumado, que agora vai ser o meu figurino de todos os vídeos. Eu falei num vídeo passado aí, falando que eu ia apresentar neste vídeo agora que vos faço, é justamente a defesa do mitos dentro das obras platônicas e aristotélicas. Só que eu pensando, é como se eu tivesse feito isso sozinho. Eu lendo as obras e lendo alguns artigos, eu percebo que Aristóteles é muito mais fácil de você entender que ele de fato defende a concepção mitológica. Como ele defende, por que ele defende, isso é uma coisa que talvez eu vá explorar num vídeo que eu vou fazer sobre Aristóteles. Mas esse em especial eu vou fazer só sobre Platão e eu vou encerrar essa discussão por aqui, que é a questão de que o mito ele é importante para a constituição da filosofia. O que eu quero dizer? Essa passagem que as pessoas dizem que a filosofia nasce do abandono do discurso mítico para a apropriação do discurso lógico, ele não existe. Porque isso leva as pessoas a carregarem um certo preconceito, e principalmente quando elas estão lendo filosofia, elas acreditam que elas estão diante da verdade. Que Nietzsche, posteriormente, ele vai brincar um pouco com isso. Porque Nietzsche é um grande estudioso de tragédia grega. Existe sim uma dicotomia entre o mundo da ilusão e o mundo real, no entanto o mundo real não é aquele que os filósofos interpretam. Existe já dentro da própria tradição da filosofia uma desconfiança em relação a essa passagem que as pessoas chamam de passagem do mitos para o logos. Assim como existe uma desconfiança de que os filósofos estavam de fato preocupados com a verdade. Mas esse tipo de discussão eu vou deixar para outro momento. E eu vou me aprofundar um pouco mais nessa questão do mitos e do logos dentro da obra platônica. Existe um artigo de um professor da Federal do Rio Grande do Sul, eu não sei se ele é professor agora ainda, da Faculdade de Letras, que é o Mitos e Logos nos Diálogos Platônicos. O nome dele é Donald Schiller. Eu não sei se a pronúncia está certa, Donald Schiller, né? E o artigo vai estar na descrição, caso você queira ver. Na faculdade eu tive um professor chamado Rodolfo Lopes, que inclusive foi o professor que escreveu o artigo do vídeo passado, que ele foi meu professor de filosofia antiga. Esse professor, ele tem inclusive como tese de doutorado dele, se eu não me engano, o tema do doutorado dele, inclusive ele é fácil de ser baixado pela internet, é justamente a tensão do mitos e logos dentro da obra platônica. Existe, de certa forma, uma configuração em Platão de que ele parece algumas vezes desprezar o mito em prol do logos, no entanto, por vezes ele parece desprezar o logos em prol do mito. Isso significa que, às vezes, ele carrega uma carga lógica muito forte em seus diálogos, mas ao mesmo tempo ele carrega uma devoção mitológica muito forte dentro dos seus diálogos. Tanto é que, dentro do artigo que eu usei no vídeo passado, existe uma menção a um diálogo chamado Protágoras, e neste diálogo, o próprio Protágoras, ou o sofista Protágoras, é colocado ali como alguém que pode ensinar virtudes. E Sócrates indaga, falando, como é que você pode ensinar virtudes? Me explique isso. E aí Protágoras responde dizendo, você quer que eu explique usando uma história ou falando de forma lógica? Quando nós olhamos a parte original dessas duas palavras isoladamente, nós temos, você quer que eu explique mitos ou você quer que eu explique logos? Há uma oposição aqui nas palavras do próprio Protágoras. No entanto, se a gente começa a prestar atenção de que a história da filosofia, e principalmente quando parte de Platão, nós estamos falando de alguém que explora a filosofia em um universo literário, não se esqueçam disso. Por quê? Porque os diálogos de Platão, eles não são diálogos históricos. Sócrates ali nem sempre encontrou as pessoas que Platão coloca. Não é como se Sócrates tivesse encontrado Protágoras, encontrado Parmênides, Zenão. Platão explora a filosofia por meio de um universo literário. É justamente aquilo que faz com que Platão seja tão bem visto até hoje. Alguns diálogos eles são muito gostosos de ler porque eles têm uma exploração imaginativa muito grande. Outros diálogos são sistematicamente muito fortes e são meio difíceis de entender o que ele está tentando discutir ali. Mas o Platão, de fato, ele é uma boa introdução para qualquer pessoa que quer estudar filosofia. Dentro desses diálogos platônicos, nós começamos a notar que Platão, justamente por explorar um universo literário, ele está propondo meio que uma narrativa mitológica. Não está usando de poemas como os antigos poetas que cuidavam da teogonia, das teodiceias e outras coisas assim que envolvessem os deuses gregos. Platão está pegando uma narrativa imaginativa e essa narrativa, propriamente, já é um mitos. E mitos, a forma como a gente traduz hoje em dia e a forma que a gente mais aceita como tradução da palavra mitos é narrativa. É uma narrativa qualquer. Pode ser uma narrativa de algo que aconteceu de fato ou algo imagético, mas é uma narrativa. Já logos, a gente tem muitas e muitas traduções para essa palavra. Inclusive a palavra, né? Pode ser palavra, verbo, discurso.
Pode ser retórica às vezes, pode ser lógica, pode ser razão. Só que se a gente levar em consideração que mitos é uma tradução assim de narrativa e a gente entende que dentro do universo grego existia de fato respeito por essa palavra, eles têm respeito pelo universo do mitos, porque o mitos é o que forma a cultura deles. Mesmo Platão sendo alguém, sendo um filósofo que usa de razão e tudo mais, ele ainda assim compreende que a necessidade literária é muito importante para a exploração filosófica. Porque a filosofia ela também levanta hipóteses, ela também é abstrata, mas existe uma dimensão literária que ela transforma aquilo que é abstrato em um conjunto de conhecimentos que pode ser conectado entre si. Isso é lindo. Talvez você venha falar, isso não faz sentido, porque Platão é um filósofo e como filósofo ele tem um compromisso com a razão e com a verdade. No artigo do Donald Schiller, vai usar o exemplo pegando vários diálogos de Platão e é muito bonito ler esse artigo justamente porque é um professor de letras, né? Então eu imagino que a apropriação dele de uma forma um pouco mais mítica, né? A narrativa um pouco mais literária deixa o artigo muito mais leve de ser lido. Artigos de filosofia são muito pesados às vezes porque eles são muito lógicos. Então existe uma concatenação de ideias que se você perde um pedaço, já era. Já esse artigo você tem uma certa apreciação estética da coisa. A obra que ele vai pegar como base inicial é a obra Apologia de Sócrates. A Apologia de Sócrates é a defesa de Sócrates perante o Tribunal de Atenas. Sócrates está ali no meio e ele vai apresentar sua defesa perante as acusações dos seus inquisitores, né? Daquelas pessoas que iriam olhar para ele e falar, olha, Sócrates ele corrompe a juventude, ele não dá honra aos nossos deuses, ele faz isso ou aquilo. E aí Sócrates ele vai apresentar sua defesa. Uma das coisas que é interessante nesta obra da Apologia é que Sócrates ele apresenta sua defesa quase sempre com uma base na religião grega. Tanto é que ele acredita que o ofício dele como filósofo, como alguém que indaga e alguém que é incômodo para Atenas, é um ofício dado pelo próprio deus Apolo. Revelou ao oráculo de Delfos que ele era o homem mais sábio. E ele tentando fazer com que Apolo fosse visto como alguém que errou na sua premeditação, no fim das contas ele descobre que ele é o mais sábio porque ele compreende que é ignorante, ao contrário das outras pessoas que acham que sabem das coisas e não têm consciência da sua própria ignorância. Neste sentido, a Apologia de Sócrates ela é como se fosse um memorial de Sócrates. É como se Platão estivesse ressuscitando este personagem, e este personagem agora está em defesa da verdade diante da retórica jurídica do tribunal. Mesmo que no final nós sabemos já, e muitos daqueles que não leram o diálogo já sabem que Sócrates morreu tomando cicuta, sabemos que quem vence juridicamente perante as leis de Atenas são os acusadores. Mas quem vence de forma retórica ao ponto de estar até hoje sendo estudado é Sócrates. E por que ele está sendo estudado? Por conta de uma narrativa mítica. Aquele que estava morto agora ressuscita para virar uma peça primordial dentro da filosofia platônica. Platão, ele faz de Sócrates alguém que é tão importante que ele coloca Sócrates para dialogar com pessoas que Sócrates nunca viu na vida. Que o Sócrates histórico nunca teve a oportunidade de dialogar. Mas Platão, ele meio que brinca com isso. Então existe essa tensão em Sócrates em especial, dentro da narrativa platônica, que é uma tensão de defesa das doutrinas de Platão. E essa defesa, ela se dá por meio de uma concepção literária. E essa concepção literária é uma narrativa que dentro da filosofia grega e dentro da cultura grega nós temos como mitos. Whitehead, né, o grande Whitehead, um filósofo, ele fala que toda a filosofia é uma nota de rodapé de Platão. E se toda a filosofia é uma nota de rodapé de Platão, então toda a filosofia ela depende dessa narrativa mítica do mundo. E aqui nós encerramos a minha defesa em relação a essa passagem que é tão boba que as pessoas falam que a filosofia nasce da passagem do mitos para o logos. Jamais. A filosofia nasce da mistura do mitos e do logos, trabalhando juntos, tanto em uma narrativa esteticamente atraente como uma literatura, quanto em uma narrativa logicamente consistente, como uma conta matemática. E é isso, galera. Muito obrigado. Se você gostou, curte, compartilhe esse vídeo. Eu peço que me ajudem a divulgar esse canal. Eu estou gostando muito de fazer esse trabalho durante a pandemia. É algo que tem mantido a minha mente ocupada e, ao mesmo tempo, eu tenho produzido muita coisa que eu não faria na faculdade.
Tem aí, né? Eu tenho meu blog, tem minhas redes sociais aí na descrição. Muito obrigado, galera.